Meu nome é Patrícia e eu sou acadêmica do curso de Letras e vou trazer as principais ideias sobre o livro Sucesso Escolar nos Meios Populares, As Razões do Improvável. Esse livro de Bernard Lahire. No primeiro capítulo, que foi pedido para a gente resumir as ideias do primeiro capítulo, ele traz uma reflexão sobre quais seriam as razões. Por que alguns alunos conseguem obter sucesso e outros não? Principalmente os alunos de classes inferiores, os alunos mais pobres. Quais são as razões, quais são os fatores que levam alguns alunos a ter sucesso e outros não? Ele fala sobre vários casos. Ele critica algumas explicações que reduzem o sucesso ou fracasso escolar simplesmente pela classe social ou pela escolaridade dos pais. Como a gente sabe, muitos alunos de classes sociais mais baixas e mesmo com pais sem escolaridade conseguem ter sucesso. Então, essa ideia simplista, ele critica essa ideia simplista de que a gente poderia explicar simplesmente o sucesso escolar baseado nessas características que ele considera elas como macroestruturais. Ele enfatiza as condições de existência do indivíduo, que elas estão moldadas pelas relações sociais. Então, as relações sociais do aluno, desde com os colegas, com os professores, na sociedade, que essas relações sociais e essa interação entre a família e a família com a escola são fatores que podem estar muito mais relacionados, muito mais determinantes ao sucesso do aluno do que simplesmente a sua classe social. E ele estuda o sucesso escolar em contextos de pobreza. Especialmente nessa obra, ele rompe essas explicações mais simplistas, baseadas simplesmente na condição socioeconômica dos alunos. Então, ele fala que o sucesso escolar é improvável, mas é possível, explicando que os alunos, mesmo em condições mais mas em situações de pobreza ou classes sociais mais baixas, conseguem escapar desse destino e ter sucesso escolar, sucesso profissional e ser uma pessoa de sucesso. E ele critica essa visão determinista de que a gente de que o fracasso escolar está determinado, né, que a condição social determina o sucesso ou o fracasso. Ele fala muito sobre a pluralidade das experiências familiares, que essa prática de socialização, a prática de convivência, a prática da leitura em casa, essa disciplina apoiada pelos pais, e os pais mesmo sem escolaridade, mas que apoiam os estudos dos filhos, a disciplina, com horários, isso pode favorecer muito mais para o sucesso do aluno. E ele critica também uma ideia que é chamada de hábitos único. Esse hábitos único, que era a ideia proposta pelo Bourdieu, ele argumenta que os indivíduos vivem experiências múltiplas e continuam contraditórias, e que isso gera disposições variadas, que um aluno pode adquirir disposições escolares, pode adquirir várias disposições escolares positivas, mesmo em um ambiente de exclusão. Ou seja, ele pode ter, mesmo não estando numa classe social mais favorecida, ele pode ter várias experiências escolares e ter sucesso nos estudos.
E aí também tem um outro texto que a gente deveria falar, que é sobre a entrevista. O outro texto de título. Ai, achei. A entrevista, trajetória acadêmica e pensamento sociológico. Ah, nessa entrevista, ele fala sobre essa visão aprofundada do percurso intelectual e as contribuições dele à sociologia contemporânea. As ideias abordadas nessa entrevista, ele fala sobre essa formação e a influência intelectual que ele teve com vários, que essa diversidade de influência que ele teve para a formação sociocultural do próprio autor. Ele cita vários pensadores, como Mikhail Bakhtin, Ferdinand Saussure, Michel Foucault e Max Weber e vários outros. E ele enfatiza a importância dessa abordagem eclética, essa abordagem de diferentes correntes teóricas, diferentes pensadores, para compreender essa complexidade do mundo social, que não é uma coisa tão simples assim, né? A gente não pode analisar só pela ideia de um pensador. Ele fala aqui nessa entrevista sobre essa abordagem, sobre essa importância, sobre o quanto o pensamento crítico, o pensamento sociológico do Bernardo Laurier, destacando a abordagem crítica e inovadora na análise das práticas sociais. Por fim, abordando um caso prático, vou falar sobre o caso de Fanny, uma aluna que teve sucesso escolar com apoio familiar indireto. Fanny era uma aluna de classe social baixa, veio de uma família pobre, seus pais tinham baixo nível de escolaridade e não tinham condições diretas de ajudar nas tarefas escolares de Fanny. Mas por que ela conseguiu ter sucesso? Porque apesar das limitações culturais e financeiras dos pais, os pais sempre incentivaram seus estudos e valorizaram a escola. Então, essa organização com horários regulares para dormir, horário para estudar, horário para assistir televisão, então, essa disciplina fez com que Fanny tivesse sucesso escolar. Então, os pais transmitiram para ela essa disciplina e uma organização em casa, além de transmitir para ela também confiança nas expectativas no futuro de Fanny. E essas expectativas positivas quanto ao futuro escolar da filha são fatores que com certeza influenciam positivamente para o sucesso dessa aluna. E eu acho que é isso. Eu acredito que em vários aspectos eu concordo com Bernardo, porque eu mesma fui uma aluna que vim de escola pública, eu venho de um contexto familiar mais pobre e conheço muitas pessoas que vieram de contextos familiares de situações financeiras muito melhores do que as minhas e não tiveram sucesso profissional. Então, o fato de se estudar em uma boa escola, em ter boa condição financeira, ter pais com profissões, ou pais que têm uma escolaridade maior, não é um fator tão determinante assim para o sucesso escolar dos alunos. Eu acho que, assim como Fanny, o que contribuiu para o meu sucesso escolar, para minha formação quanto pessoa, foi
tanto os contextos sociais em que eu convivi, o apoio familiar, essa disciplina que eu herdei dos meus pais. Eu acredito que é algo que foi muito mais determinante para o meu sucesso escolar do que a classe social e a situação financeira da minha família.